Boa noite, cheia de paz e graça do Senhor. Estamos felizes por mais uma edição deste programa, A Bíblia e a Família. Hoje nós estaremos juntos aqui, eu vou dar uma primeira reflexão e depois o pastor Djalma. Hoje é o aniversário dele, eu já quero abrir também o programa dando parabéns para ele, desejando que o Deus de paz, o Deus de toda graça, lhe abençoe muito mais, ricamente, com todas as bênçãos espirituais. Então, vamos já começar ouvindo uma bela canção de louvor, de adoração ao Senhor. Estamos aqui exatamente para meditar que a Bíblia fala para a família e também adorar ao Senhor com lindas canções. Já vamos ouvir o primeiro hino da nossa irmã Elisama. Louvado seja Deus. Vamos entoar esse lindo louvor ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Louvar ao Senhor, e você está aí certamente se alimentando também, vendo que você tem todo motivo para amar. Estamos no programa A Bíblia e a Família e vemos que a família deve estar unida pelos laços do amor. Então vamos ouvir mais um hino. De todas as provas que eu já passei, é
lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujo a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão, investidas no fio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujo a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Ouvimos duas lindas mensagens cantadas e agora vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Oremos ao Senhor antes de refletirmos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és um Pai de amor, um Pai zeloso, que tem cuidado de nós, que tem cuidado das famílias, que instituístes e preservas. Te louvamos por cada família, Senhor, que está também conectado conosco, todos aqueles que estão conectados. Nós te agradecemos de todo o coração pela salvação tão grande, tão preciosa. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue salvando as famílias, fazendo com que cada família seja fortalecida, edificada, preservada, de tal forma que o teu nome seja glorificado, que o teu reino cresça. Também te suplico, Senhor, usa-nos nesta noite, dá-nos, meu Senhor, inteligência espiritual, e também aqueles que nos ouvem, que possam, Senhor, perceber, compreender, crer e, sobretudo, praticar a tua poderosa e doce palavra. Ó Deus, é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como já anunciamos, nós estaremos refletindo nesse primeiro momento e logo depois também o pastor Djalma irá trazer a mensagem. Então, primeiro, o texto é muito claro na carta aos Efésios, como sabemos,
É uma carta que mais fala sobre os deveres da família, de pais, de filhos, esposa, esposo, servos, patrões. Então, e aqui nesse capítulo 5, especialmente, onde vamos encontrar de forma bem direta os deveres de cada um que faz a família. E esse primeiro capítulo começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Precisamos imitar Deus. É um grande desafio, especialmente no contexto familiar que nós vivemos nessa pós-modernidade, onde há tantos conflitos, tantas incompreensões. Vemos como a família tem sido realmente bombardeada com mensagens destrutivas que estimulam a divisão em família e, por que não dizer, desestruturação da família. Mas nós temos este desafio muito grande: imitar a Deus. Jesus falou e disse assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Bom, esse é o parâmetro, esse é o alvo que nós temos a alcançar, mas é muito desafiador, mas é o que a palavra manda. Então nós precisamos obedecer a palavra. A família tem que ter compromisso com a palavra. E o desafio da palavra é: sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus, como Pai, tem filhos a quem Ele ama. Então, Deus prova o seu amor para conosco. Na verdade, na carta aos Efésios, mostra Deus como a fonte da paternidade. De Deus deriva toda a paternidade. Ele é chamado na carta aos Efésios de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai nosso. É também chamado de Pai da glória. Ele também é chamado de Pai de todos. Então, ele tem filhos a quem ele ama. E ele dá provas deste amor. No primeiro capítulo desta carta, elenca, mostra numa sequência como Deus realmente ama os seus filhos. Ele, com tanto amor, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para sermos filhos adotados por adoção. Ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos perdoou. Ele também nos deu o penhor, que é o Espírito Santo. Ele nos fez herdeiros dele, filhos herdeiros. Então, como um pai amoroso, ele nos ama e tem dado a prova deste amor quando nos redimiu, nos perdoou, nos vestiu com vestidos de salvação. Então nós precisamos, diante desse parâmetro, desse referencial de paternidade que é Deus, toda paternidade deriva dele, então nós precisamos imitá-lo. Nós somos filhos amados e precisamos imitá-lo. Por isso que o segundo versículo diz: e andai em amor. Assim como nós somos amados por Deus e devemos imitá-lo, e essa imitação é exatamente fazer como ele faz, andar em amor. Esse é um grande desafio dentro da família, porque o marido precisa amar a mulher com todas as diferenças que há entre marido e mulher. A mulher precisa amar o marido, ainda que ela tenha que se submeter ao marido também, mas com amor. Os filhos precisam amar o pai, os pais precisam amar os filhos. Enfim, o que nós vemos nesta carta, inspirada por Deus, é que somente 1 de Coríntios, com aquele capítulo de amor, e a carta de 1 João, excedem nesse tema amor a carta aos Efésios. Então nós vemos aqui como Deus nos incentiva, nos mobiliza, prescreve, ordena, preceitua o amor em família. Precisamos andar em amor. É a nossa forma de agir.
não é andar, o deambular, os 2 pés, não é isso, isso é uma figura. Então, é a nossa forma de agir, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa interação familiar, os nossos relacionamentos. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, imitando ao Deus amoroso, como filhos amados, Deus deu a prova deste amor, nós agora temos que andar também em amor. E diz o apóstolo que é sobretudo devemos revestir-nos de amor, que é o vínculo, é o elo. Na verdade, é aquilo que a gente vê, o que ata, o que aperta, liga, aliança, é o amor. E este amor não é o amor erótico. Na carta aos Efésios, todas as vezes que fala em amor, é o amor ágape, é o amor de Deus. Por isso que o apóstolo chama a atenção para que a gente imite a Deus, imitar o amor de Deus. Então, andar em amor. É como se ele dissesse assim como vocês têm um Pai amoroso, Deus, vocês são os filhos amados dele, então sigam como filhos, imitem seu pai. É a tendência natural dos filhos imitar o pai. E nesta carta a gente vê como, de fato, a família aqui, em todos os aspectos, não é? Então, ainda que a igreja, que essa carta, a gente sabe, não é? Que ela fala da igreja, essa teologia da igreja, eclesiologia, então como família de Deus, como é difícil de Deus a igreja, mas a igreja é exatamente aquilo que as famílias deveriam imitar. A igreja, que é o corpo de Cristo, é um ideal de família. A igreja representa um ideal de família de Deus. E assim também cada família, individualmente, as famílias biológicas, as famílias heteronormativas, então elas devem seguir este exemplo do pai amoroso. Então, este vínculo que deve revestir. Então, cada família deve procurar fazer como a Bíblia instrui. Não é por acaso que nós estamos neste programa, a Bíblia e a família. É que nós temos uma esperança viva de que cada família fundamentada na palavra, ela ficará imbatível. Será uma família resistente às intempéries da vida, aos conflitos. Esse é o nosso anelo, porque nós anelamos o que Deus anela, nós desejamos o que Deus deseja, e é isso que Deus quer para cada família. Famílias fortalecidas, famílias resistentes, famílias que possam seguir dando exemplo para os seus filhos e que isso vá de geração a geração, os pais como tratando os seus filhos, como Deus trata os filhos, amando-os, sendo referencial, assim como Deus é um referencial de amor para nós como os seus filhos. Deus espera que cada pai, individualmente, seja esse referencial de amor. Que bom seria, quiséramos que de fato cada pai fosse esse referencial de amor, que pudesse amar a sua esposa, que pudesse amar os seus filhos, não somente com declaração de amor, isso já é bom, mas muito mais com expressões de amor, com manifestações de amor. Então, é isso que nós desejamos para cada família, que possamos ser esses imitadores de Deus, como filhos amados. É uma questão de buscar ser semelhante a Deus, andai em amor. O pai chama a atenção para um outro referencial, não é? Nós, na verdade, temos um segundo momento e a gente tem que deixar o tempo também para o nosso pastor, o pastor Djalma, mas ainda podemos avançar um pouco, podemos ainda ir um pouquinho mais. Então, andai em amor, como também
Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Você imagina o que é uma família que vive essa perspectiva, que vive nessa visão de amor, de imitar a Deus como Pai e de imitar a Cristo, que é o nosso Salvador. Eis um outro referencial, Cristo. E ele diz assim quer dizer da mesma maneira que Cristo vos amou, meu Deus, e se entregou a si mesmo. É assim que Deus quer, que amor, que amor. Imagina, nós temos que ter esse alvo, nós temos que ter realmente aonde a gente quer chegar, ainda que a gente não chegue lá, ainda que a gente não atinja o máximo dessa proposta divina. Mas você veja que quando Deus fala especificamente do marido, ele fala que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Então é um referencial Cristo e o seu amor à igreja. Nós entendemos, devemos parar para que haja ainda... Vamos cantar mais um hino? Eu queria aquele hino que fala do Pai, porque nós concentramos a questão da mensagem, não é? Do referencial de Deus como Pai. Então a gente vai cantar, eu acho que pode, né, Elisama, cantar esse hino de Deus como referencial. Então vamos agora ouvir esse hino. Veja, lembre-se desta palavra de que nós devemos amar, repetindo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o referencial de Deus como a paternidade, né, de onde deriva toda a paternidade, vamos cantar e louvar ao Pai que nos ama com amor ilimitado, amor inexplicável. Amém. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Toda esta vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás,
porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Nós saudamos a todos com a doce paz do Senhor, e nós que fazemos a Igreja do Senhor aqui em Santa Rita, na Paraíba, estamos agradecidos a Deus por esta porta que Ele tem nos aberto para transmitir uma reflexão. Você ouviu muito bem a primeira reflexão e creio que você entendeu um pouco, e a temática continua exatamente a Bíblia e a família. Quero de antemão já agradecer as felicitações que me foi enviada, pois a gente está ficando mais experiente, não é? É mais um ano de vida que Deus tem nos concedido pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, como o salmista disse na sua composição, porque a bondade do Senhor dura para sempre. E que eu reconheço que se Deus tem me dado a oportunidade de viver estes longos, essa idade um tanto longa, para a sua glória, para o seu louvor, e cabe a mim conservar aquilo que Ele ou considerar e conservar. Amados irmãos, amigos, a Igreja do Senhor, ela hoje mais do que nunca deve estar bem consciente da sua responsabilidade. Como disse, nós que fazemos a Igreja do Senhor aqui, Assembleia de Deus em Santa Rita, aqui na Paraíba, temos este compromisso de falar um pouquinho da palavra de Deus às famílias, neste tempo tão conturbado, nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta luta entre as famílias. E eu gostaria, desde já, agradecer a sua conexão, sua audiência, através deste canal do YouTube. E acredito que Deus tem sempre uma palavra a mais para a sua família, para a sua vida, para que haja muita paz, muita tranquilidade na sua família, nestes dias, como disse, de tanta turbulência neste planeta Terra. Então, eu gostaria de ler com você, vamos refletir juntos. Você tem a Bíblia hoje está em cada família tem a sua Bíblia, é uma riqueza. Sabemos que muitas famílias neste planeta Terra não têm o privilégio de possuir o livro de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E eu acredito que você
tem este livro como livro de Deus. Não é simplesmente porque eu digo que ele é o livro de Deus e simplesmente porque você crê ou tem como livro. Ele mesmo, a Bíblia, ela diz que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Então, que bom você acreditar neste livro. Porque se você não acredita que a Bíblia é o livro de Deus, então as portas se fecham, sim. Então, convido você para abrir a Bíblia. Eu digo abrir a sua Bíblia, porque nós que fazemos a Igreja do Senhor aqui, nesta cidade, tivemos o privilégio de ser agraciados por Deus para colocar uma Bíblia em cada casa, uma Bíblia, presentear uma Bíblia em cada família. Foram mais de 22 mil Bíblias distribuídas com as famílias, principalmente as famílias não evangélicas. Então você pode abrir a sua Bíblia comigo para refletirmos juntos um pouquinho da palavra de Deus. Então, na carta de Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo, este homem que foi transformado pelo poder do Evangelho, ele escrevendo a sua carta à igreja que estava em Colossos, carta aos Colossenses, exatamente esta região. Hoje esta região faz parte, para quem não sabe, da Turquia. E Paulo traz esta carta aos Colossenses e ele divide em algumas partes a sua carta. Toda carta tem a sua introdução e na segunda parte ele traz algumas coisas fala sobre o Evangelho, sobre o que o Evangelho trouxe para a humanidade. E na segunda parte ele traz assim uma reflexão sobre, uma palavra sobre os efeitos do Evangelho na vida daqueles que tomam a decisão de seguir a Cristo. Então eu quero refletir com você no capítulo de número 3. Capítulo 3. Vamos estar lendo alguns versículos. E nessa minha Bíblia, ela tem como epígrafe viver bem com os outros. Viver bem com os outros. Ora, quem é que não quer viver bem? Mas não podemos viver uma vida egoísta, porque o ser humano é um ser gregário, ele precisa de se comunicar, precisa de interagir. E Paulo ele traz essa palavra e dizendo viver bem com os outros. Podemos fazer uma transliteração, viver bem em família. E no capítulo de número 3, capítulo 3, versículo de número 18, Paulo já traz uma palavra mostrando o relacionamento saudável que deve haver entre as pessoas que vivem dentro do lar cristão. E ele desce a detalhes mostrando o relacionamento entre esposo e esposa. No versículo de número 18 e o versículo 19, seria muito bom se você acompanhasse, ele escreve assim, trazendo este aconselhamento: esposa, atenção, esposas. Paulo diz com muita ênfase: esposa, obedeça
ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser uma cristã, por ser uma esposa que segue os passos de Cristo. Ora, a palavra obedecer é a palavra-chave na Bíblia para ter uma vida feliz, uma vida abençoada, para ter um bom relacionamento. É preciso obedecer, mas obedecer o quê? Obedecer a mulher, a esposa, obedecer ao marido, porque a Bíblia manda obedecer. Nos faz lembrar de um texto que está escrito no primeiro livro de Samuel, uma palavra direcionada ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. E Samuel, o homem de Deus, ele foi incumbido de entregar uma mensagem a Saul, primeiro rei de Israel. E ele começou com uma pergunta. Ele perguntou: o que é que o Senhor Deus prefere? Uma pergunta. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou sacrifício? E a resposta é contundente. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar, do que oferecer sacrifício. Porque oferecer sacrifício sem obedecer a palavra de Deus é um sacrifício de tolo, é um sacrifício em vão. Sacrifício é tudo aquilo que você faz para Deus. Porém, quando você faz sem a obediência, então é em vão. É um sacrifício em vão. Então Paulo, ele traz essa palavra para as esposas: obedeçam. Atenção, esposas, obedeçam aos seus próprios maridos, pois é o que você deve fazer por seguir o Evangelho, seguir o Evangelho de Cristo. Não obedecer não é um mistério, não é um segredo, mas é uma recomendação fundamental. É como se fosse um alicerce de um edifício. Se não tiver um bom alicerce, o edifício racha, ele vai ruir. O próprio Jesus, ele, no seu sermão da montanha, ele traz uma palavra, chama a atenção daqueles que ouvem a sua palavra, os seus santos ensinamentos e não obedecem. Eles são considerados como uma casa edificada sobre a areia. Não há segurança numa casa edificada sobre a areia. Mas aí ele diz: porém, aqueles que ouvem estas minhas palavras, os meus ensinamentos que estão na Bíblia, neste manual da família. Ele disse: aqueles que escutam e guardam, praticam, obedecem, eles são semelhantes a uma casa que foi edificada sobre a rocha. Então vieram os problemas, as dificuldades da vida e a casa não ruiu, ela se deteriorou, porque ela estava fundada, edificada sobre a rocha. E esta rocha é exatamente Cristo Jesus. No versículo de número 19, aí ele traz uma palavra para o marido. Ele diz: marido, ame a sua esposa. Ame a sua esposa e não seja grosseiro. Nesta versão diz: não seja grosseiro com ela. Seja amável. Seja moderado. Haja um respeito, porque quem ama, respeita. Então, se o marido, ele ama a mulher, ele está obedecendo a palavra de Deus. O obedecer está sempre ali. Obedecer a palavra. E Paulo, ele traz também, ele
traz a mensagem na sua carta, uma mensagem completa. É exatamente o relacionamento entre as pessoas que vivem no lar cristão. Esposas, maridos, e também sem esquecer os relacionamentos que existem entre os filhos e os pais. E ele, no versículo de número 20, ele chama a atenção dos filhos. Filhos, o dever cristão de vocês, o dever como crentes, como pessoas renascidas de Deus, pessoas que professam o nome de Jesus, Paulo disse, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer. Obedecer. E obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe. Porque Deus, ele gosta disso. Ele tem prazer quando os filhos obedecem aos pais. Evidentemente, quando Deus tem prazer, assim como nós, como pais, temos prazer no nosso filho, nos nossos filhos, por serem obedientes, é muito natural a gente estar sempre lembrados deles, porque são obedientes. Perfeitos não podem existir, mas que procuram obedecer aos pais. Então, sempre os pais estão lembrados. Então, assim também é Deus. Então, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre, sempre ao seu pai e à sua mãe. Porque Deus gosta disso. E é um mandamento, a Bíblia diz que é um mandamento com a promessa de viver uma vida longa, uma vida abençoada, uma vida próspera. E no versículo de número 21, ele traz uma palavra aos pais. Atenção, pais, no relacionamento entre os filhos, pais e filhos. Primeiro, relacionamento de marido e esposa, esposo e esposa. E agora estamos no relacionamento entre filhos e pais. Já vimos a recomendação que Paulo deixou, escrevendo aos Colossenses, aquela igreja de Colossos, e agora ele traz uma palavra aos pais. Ele diz assim, olha, pais, não irritem os seus filhos. Ah, quantos lares hoje estão assim em guerra porque os filhos não querem obedecer aos pais. Os pais também não querem obedecer a palavra de Deus que diz, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados, não fiquem irritados, não fiquem finalmente bravos. Não, absolutamente não. Então nós estamos vivenciando uma decadência dessa palavra obediência. Não vamos dizer somente a palavra, mas a prática da obediência. Hoje são poucos os filhos que ao amanhecer, ao acordar, quando o seu pai e a sua mãe, eles dirigem-se aos pais e pedem, a bênção, meu pai, ou abençoe a mim, meu pai, abençoe a mim, minha mãe, para que eu tenha isso, para que o filho tenha um dia abençoado e os pais também possam estarem conscientes que estão obedecendo a palavra de Deus quando abençoa os seus filhos. Então, são coisas que estão em crise, estão em baixa, esse respeito que os filhos devem ter aos pais e os pais também devem ter aos filhos quando eles às vezes esquecem dessa
esse tratamento que deve ter para os filhos e começam a falar de forma muito grosseira a ponto de irritarem os seus filhos. Mas a Bíblia, como manual de Deus, manual que ela mesma diz que é uma palavra eficaz. E ela penetra aos problemas, ela vai aos problemas mais difíceis da família. Vai até os problemas da esposa, quando não há obediência ou submissão ao marido. A palavra vai, o Espírito Santo aplica a palavra como um santo remédio e daqui a pouco ela resolve, a esposa resolve obedecer a Bíblia. Porque ela mesma disse que foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia foi escrita para o nosso ensino. E também o marido, quando ele procura amar a mulher, ele deve estar consciente de que está procurando obedecer o manual de Deus, as instruções da Bíblia. Portanto, não vamos pensar que existe, como falei a princípio, não é um mistério, não é uma coisa que não foi revelada. Cada família, de um modo geral, marido e mulher, pais e filhos. E podemos até estender a patrão e empregado. Porque, às vezes, até os pais podem ser patrões dos seus filhos. Os filhos podem trabalhar com os seus pais. E Paulo traz uma palavra para os empregados e os patrões. Veja bem, se a gente olhar para uma empresa, é uma família. Eu me lembro que no colégio aqui do nosso município, o corpo docente, todos aqueles que formam o colégio, eles são considerados como uma família, com o nome do colégio, uma família. Não deixa de ser uma família, tanto o corpo docente como o corpo discente. Tanto professores como alunos fazem parte daquela família. Então, a Bíblia, ela tem instruções para todas as pessoas. Tem instruções para a esposa, tem muitas instruções para o marido, tem muitas instruções para os filhos, tem instruções também para os servos. Quando Paulo diz, olha, servos, em tudo obedeçam aqueles que são seus donos. Paulo estava escrevendo para os cristãos. Para servos cristãos e também senhores, ou seja, patrões cristãos também. Então, se o patrão cristão procura obedecer a palavra de Deus, então ele não vai pedir algo impossível ao seu empregado. E Paulo lembra disso, empregado, obedeçam em tudo àqueles que são seus donos, seus senhores, seus empregadores aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês trabalharem. Não. Procurando com isso conseguir aprovação ou pensando numa posição melhor. Mas Paulo traz essa palavra aos empregados. Mas vocês obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm. Temor não é medo, é respeito, é consideração. Por causa do temor que vocês têm pelo Senhor Deus. O que vocês fizerem para os vossos patrões,
façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor Deus e não às pessoas. E no capítulo 4 desta carta, e o versículo 1, Paulo traz agora uma palavra para aos patrões. Veja como é rica a Bíblia. Ela tem instruções para todas as classes, para todos os grupos. Então traz uma palavra para os patrões, dizendo assim, patrões, capítulo 4 e o versículo 1. Patrões, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos, os seus empregados. Lembrem-se que vocês também têm um Senhor no céu. Confirmando assim que Paulo estava escrevendo para pessoas que vivem o Evangelho. Para esposas e esposos que vivem em um lar cristão. Filhos e pais que vivem em um lar cristão. Então, acorde. Procure obedecer a palavra de Deus. E assim sendo, você não vai ficar preocupado em ser pessoas como os que não seguem o Evangelho, aqueles que não são cristãos, porque você está seguindo os conselhos da Bíblia, seguindo os conselhos do manual de Deus. E seguindo os conselhos do manual de Deus, a família, de um modo geral, ela vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida que reflete a glória de Deus, como Jesus falou. Apontando para os seus seguidores, ele disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E como luz do mundo, se vocês não brilharem, quão densas trevas vocês serão. Então brilhem para que as pessoas que estão lá fora possam glorificar a Deus vendo as vossas ações. Portanto, neste momento, quando estamos refletindo com você sobre o viver bem com os outros, enfatizando a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, as famílias que estavam em Colossos, enfatizando o dever da esposa, o dever do marido, o dever do pai ou dos pais, o dever dos filhos, e ele incluiu também o dever dos empregados e o dever dos empregadores. E que nesta noite você assuma um compromisso com você mesmo. E você assumindo compromisso com você mesmo, certamente Deus vai ratificar ou Deus vai chancelar esse seu compromisso para que você conheça mais a Bíblia, não apenas conhecer, mas vivenciar, obedecer o que está escrito na Santa Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê paz, a paz verdadeira, tanto para você como a sua família. Então, obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. Tolos. Quero orar pela sua família neste momento. Logo após, você estará ouvindo a mensagem cantada para que você continue refletindo na obediência. Amado Deus, eterno Pai, louvamos, Senhor, pelo privilégio que me deste
de estar aqui, depois de uma longa vida, uma bênção de longevidade que Tu tens me dado, Senhor. Entendo perfeitamente, para a Tua glória, para o Teu louvor. Pai, me ajude para que eu possa manter o bom cheiro de Cristo, a obediência a Ti, ó Pai, acima de todas as coisas, e também o amor a Ti e o amor ao meu semelhante. Quero, Senhor, Te agradecer pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de tê-la em nossas mãos. E aqueles que refletiram conosco possam pôr em prática as instruções do Teu livro, Senhor, as Santas Escrituras. E assim sendo, eles terão uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que tem participado desta programação. Pedimos a Ti também agora uma bênção de saúde em favor daqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em pleno desespero, pensando que a vida não tem mais sentido, mas a vida, Senhor, pertence a Ti. E Tu nos deste como presente. Sim, Senhor, e está em Tuas mãos. Tu és aquele que estabelece, remove, abre e fecha. Pai, queremos ficar debaixo da Tua potente mão, abrigados nelas, nas Tuas mãos santas. E oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Seja abençoado nesta noite. Cante conosco. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.
seu